A paz do Senhor para a amada igreja. Eu convido a todos para se colocar de pé. Quero convidar aqui o preletor. O preletor hoje é o evangelista Rafael. Graças a Deus. Vamos orar? Pedir a Deus a bênção. Não para que, colocando o pregador na presença do Senhor. Já disse para os irmãos, ninguém sai da presença de Deus. Todos estão, todos os dias, não tem jeito. Mas pedir a Deus para que dê a graça a Ele, para transmitir essa palavra com virtude, né? E que nós estejamos com o nosso coração aberto, prontos para receber da parte de Deus, né? Só aceitamos que é de Deus pela fé e precisamos exercer essa fé, não é? Porque Deus usa os homens ainda. Senhor meu Deus e eterno Mestre Jesus, aqui está o teu servo, irmão Rafael. Pai querido, e nós suplicamos ao Senhor a tua bênção a favor do teu servo, para que ele tenha a presença do teu Santo Espírito para transmitir com graça e virtude as palavras que o Senhor colocou no coração e na mente dele, que possa alcançar os nossos corações e ser uma bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. À vontade. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Pode abaixar o retorno aqui, Isaac. Está um pouco alto. Está dando até a microfonia. Pode tirar um pouco do grave também, que ele está grave. Graças a Deus. Livro do profeta Miqueias. Eu vou fazer a seguinte leitura. Eu vou ler o capítulo 1, o versículo 12, e depois vou ler o capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Porque a morada de Marote teve dor pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Capítulo 7, no versículo 18 diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não tem a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tomará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Aleluia. Estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Pela primeira vez, tendo a oportunidade de trazer uma mensagem aqui no nosso templo sede. A irmã Tina falou comigo na quarta-feira, me dando essa tarefa, e eu de imediato aceitei com alegria no coração, né? Agradeço a todo o departamento, o Círculo de Oração, o CIB, o departamento celeiro também, né, que tem feito um trabalho diferenciado na nossa igreja. Meus irmãos, em que pese nós temos lido aqui o livro do profeta Miqueias, quem está acompanhando a nossa escola dominical está estudando sobre a vida do profeta Ezequiel. Igualmente, o profeta Miqueias, ele traz uma mensagem de acusação, ele traz uma mensagem de juízo, ele traz uma mensagem de castigo, mas no final ele traz também a mensagem de esperança. Nós conseguimos observar
esse padrão em todos os profetas do Antigo Testamento. Nós observamos nos profetas maiores e observamos também esse padrão de Deus falar com o seu povo nos profetas menores. E veja bem, Miqueias, ele foi um homem que viveu numa cidade chamada Moresete. Moresete era uma cidadezinha pequenininha do reino de Judá. E os irmãos sabem que o reino de Israel era dividido nessa época. O reino de Israel era dividido em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. E ele morava nessa cidadezinha do reino do sul chamada Moresete. Era bem pequena, talvez até menor que a nossa própria cidade aqui, talvez bem menor que Tuvânia. Mas Deus olha ali para Miqueias, naquela cidade, na sua humildade, e ele fala para Miqueias, ele capacita Miqueias a pregar ao povo de Deus. E essa mensagem era uma mensagem de justiça, uma mensagem de acusação, mas também uma mensagem de esperança. Então veja bem, meu irmão, a primeira reflexão que eu quero fazer aqui com você nessa noite. Talvez você se ache humilde, talvez você se ache incapacitado, talvez você ache que no seu lugar ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo e Ele te diz que Ele quer te usar da mesma forma que Ele usou o profeta Miqueias, da mesma forma que Ele usou os seus contemporâneos, o profeta Isaías e o profeta Oséias. Ele quer usar você através do Espírito Santo de Deus. Veja bem o que diz o livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz o seguinte: quanto a mim, estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor, estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado de Israel. Essa força não é uma força conquistada em academias de ginástica, essa força intelectual, ela não é conseguida em centros universitários ou em estudos seculares. Essa força é o Espírito Santo de Deus que capacita o homem. Não há outra fonte que possamos beber, meus irmãos. Não há outro lugar que possamos buscar, senão na palavra de Deus. A todo momento, devemos ter isso em nossas mentes. Buscar a palavra de Deus de todo o nosso coração. E por que ele disse isso? Porque no capítulo 1, no versículo 12 que lemos, ele está trazendo uma mensagem de justiça a várias cidades. E a cidade de Marote, que foi lida aqui, era uma cidade que seria grandemente castigada. É o que nós veremos mais adiante. Nós observamos que a palavra do profeta Miqueias, anunciada ao povo de Israel, ela é uma mensagem extremamente atual e também extremamente aplicável nos nossos dias. Extremamente aplicável na sociedade em que vivemos, tal como ela foi aplicada para o povo de Israel. Acusações de pecado, veja bem. Primeiro ele fala da condenação que aconteceria com as cidades do reino de Judá e também com as cidades do reino de Israel. Ele fala o seguinte: ele escancara na cara daquele povo, um homem simples, ele escancara na cara do povo o pecado que eles estavam cometendo reiteradamente. Pecado contumaz. Pecavam e não se sensibilizavam com o que estavam fazendo. Já não sentiam mais o que estavam fazendo, já não mais se importavam com a palavra do nosso Deus. Nós encontramos também nesse cenário em que o profeta Miqueias prega ao povo uma sociedade corrompida. Nós encontramos líderes corrompidos, líderes corruptos, líderes que não praticavam a justiça. Nós temos também profetas, pastores que não falavam a verdade. Os profetas ali estavam mais preocupados em passar a mão na cabeça daquele povo
em acobertar-lhes o pecado e encher os seus bolsos de dinheiro. Então, nós pegamos essa mensagem e aplicamos nos dias de hoje, e nós vemos que ela é mais atual que qualquer periódico de revista aí do ano de 2022. Quando nós olhamos o cenário que estamos vivendo, nós vemos corrupção, nós vemos aqui no Brasil um povo padecendo pela corrupção, pela má gestão dos nossos governadores, dos nossos políticos. Nós vemos falsos líderes com falsas profecias. Nós temos igrejas lotadas quando temos um falso profeta. E igrejas vazias como temos um profeta falando a palavra da verdade. Era este o cenário do reino de Israel. Pessoas que não se preocupavam mais em ouvir a mensagem. E nós olhamos ao nosso redor e percebemos isso. Pessoas que não estão preocupadas em ouvir, em se atentar à palavra de Deus. Pessoas que se satisfazem com profecias vazias para alimentarem o seu ego. Isso é extremamente perigoso. Nos leva à condenação da mesma forma que levou à condenação o povo daquela época. O povo de Judá e de Israel, por essa circunstância e pelos seus próprios pecados, eles passaram a vivenciar dias difíceis. E isso gerava, obviamente, um desapontamento. E por que isso gerava um desapontamento, uma desesperança? Justamente porque eles estavam firmados em profecias falsas. Eles estavam firmados em falsas palavras. Observamos também que eles estavam adorando falsos deuses. É esse o motivo do desapontamento. Miqueias, no capítulo 12, no versículo 1, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte, na NVT: os habitantes de Marote anseiam por alívio, mas a calamidade do Senhor chega até os portões de Jerusalém. Esperavam por algo bom, mas o que recebiam era justamente o contrário. Era justamente o castigo de Deus. E meus irmãos, eu já quero trazer outra aplicação para a sua vida. Talvez nos seus planos e nos seus projetos, algo tem te dado um desapontamento, algo tem gerado uma desesperança no seu coração. Mas eu quero te dizer que um desapontamento nesta vida gera um apontamento para as coisas de Deus. O desapontamento que passamos aqui mostra as nossas falhas e para onde que devemos seguir. Não vamos colocar nossas expectativas em sonhos, em projetos que não são apresentados diante do Senhor. Sempre que formos planejar, vamos orar e apresentar aquilo que está nos nossos corações ao Senhor. Será que isso procede de Deus? Será que o que estamos planejando no decorrer das nossas vidas vai nos aproximar o Espírito Santo das nossas vidas? Esperanças fundadas nas promessas de Deus não geram desapontamentos. Então, meu irmão, sempre que você tiver uma esperança fundamentada na palavra de Deus, ela não vai te desapontar. Tenha isso no seu coração, que as promessas de Deus estejam guardadas no seu coração para gerar em você apontamentos. E esse apontamento é a morada com Deus Altíssimo. Essa vida é passageira nessa terra, e o apontamento que Deus te dá hoje é arrependa-se. Arrependa-se do mal, arrependa-se dos seus pecados, Deus te chama. Talvez desapontados, desesperançosos, porque estavam intrinsecamente ligados a bens materiais, a bênçãos. Mas o principal bem que Deus pode te oferecer hoje, como ofereceu para o povo de Israel e o povo de Judá, é o perdão. Não vamos nos fundamentar a nossa fé em bênçãos materiais. Talvez
Você está vendo a tribulação, as dificuldades que estão acontecendo na sociedade. Nós observamos o mundo em guerra. Isso te gera uma desesperança. Mas é somente no perdão de Deus, no perdão pelos nossos próprios pecados, que encontramos o verdadeiro sentido da adoração a Deus. Somos pecadores, não adianta, eu me arrependo hoje, amanhã eu volto a errar, e eu careço do perdão de Deus para a minha vida. Não bastasse isso, não bastasse essa situação, o povo de Deus ele já estava enfadado da palavra do próprio Deus. Então o povo de Israel já não mais queria ouvir o que a palavra da verdade, o que a mensagem deixada pelos profetas queria dizer. Veja bem, eu peço aí para colocar para nós, Miqueias, capítulo 6, versículo 3, vamos ver o que o profeta está falando através de Deus. O que ele está falando? Ó meu povo, o que fiz para se cansarem de mim? Respondam-me. Cansaram de mim por quê? Por qual motivo? Nós observamos os nossos irmãos ao nosso redor estão cansados, mas não há uma explicação. O que está nos rodeando, o que há em nossa volta, que está tirando o nosso foco da adoração a Deus. E veja bem, Deus ele aponta o que ele já havia feito até ali, e por que aquele povo ainda não adorava a Deus, por que aquele povo não se voltava verdadeiramente com seus corações para Deus. Miqueias, no capítulo 6, versículo 4 e 5, diz o seguinte: eu os tirei do Egito e os resgatei da escravidão. Deus está mostrando para aquele povo: eu tirei vocês da miséria e os levei para a bonança. Tirei de um lugar de sofrimento e levei para uma terra onde vocês tinham de tudo. Quantos milagres vocês presenciaram da saída até a chegada. O versículo continua: enviei Moisés, Arão e Miriam para guiá-los. Meus irmãos, Deus envia homens santos para nos conduzir, e muitas das vezes nós não estamos dando a devida atenção. Estamos preferindo profetas de internet, profetas pregadores e pastores com mensagens fúteis e artificiais para as nossas pífias necessidades. Era justamente essa situação do povo de Israel, e o versículo continua: ó meu povo, não se lembra como Balaque, rei de Moabe, planejou que você fosse amaldiçoado, e como, em vez disso, Balaão, filho de Beor, os abençoou? Veja só, meu irmão, Deus transforma a maldição em bênção. Quando o povo estava alicerçado na palavra, quando o povo estava firme nas promessas, a maldição se tornava em bênção. A maldição não alcança a tua tenda, meu irmão, quando estamos firmados e alicerçados na palavra de Deus, quando o alvo da nossa fé é Jesus Cristo de Nazaré. Não recorda da viagem do Vale das Acácias? O Vale das Acácias era o vale quando eles saíram do Egito e começaram a atravessar. Saíram do Vale das Acácias a Gilgal, quando eu, o Senhor, lhe revelei minha fidelidade. Ou seja, Deus está dizendo: eu te abençoei da saída até a sua chegada, e ainda assim vocês não voltam sua atenção para mim. Meus irmãos, quantos motivos nós temos para glorificar e para agradecer o nosso Deus todos os dias. E às vezes nós nos esquecemos disso por superficialidades em nossas vidas. Por briguinhas e por rusgas, nós esquecemos das bênçãos de Deus, do que Ele tem feito por nós e como Ele tem nos sustentado até aqui. Nós estamos à beira aí de uma das maiores crises que o nosso país
já teve, e nós estamos aqui firmes, temos as nossas dificuldades, mas não estamos desamparados. Aquele povo caminhou pelo deserto, seus sapatos não se gastaram, as suas roupas não se rasgaram, não faltou o alimento, não faltou a comida. Não eram a melhor das condições, meus irmãos, mas veja bem, não lhes faltaram nada. Se pergunte a você mesmo se há algo faltando na sua vida, se há algum motivo de desídia da sua fé, de desistência da sua fé. Deus tem sido bom para nós e não vamos nos esquecer de tudo que Ele tem nos feito. Não vamos nos esquecer da bondade de Deus todos os dias e da sua graça derramada em nossas vidas. Meus irmãos, se temos perdão hoje, é porque alcançamos Ele em Cristo Jesus. Você pode ajoelhar, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender verdadeiramente, que Deus vai te ouvir aonde você estiver. E veja bem, a maior demonstração de Deus para o seu povo foi justamente anunciar o seu perdão. E o profeta Miqueias, quando ele traz esse anúncio de perdão no seu capítulo, é um capítulo pequenininho que eu recomendo, é um livro pequenininho que eu recomendo a todos os irmãos. Leiam esse livro em casa, leiam o livro do profeta Miqueias, que vocês serão ricamente abençoados. E veja bem, ele termina o capítulo 7 de uma forma assim estarrecida, porque é como se ele mesmo não acreditasse no perdão que Deus estava promovendo para aquele povo. Ele diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Meus irmãos, Deus esquece das suas falhas quando você pede perdão a Ele. Suas falhas e os seus pecados são lançados nas profundezas do mar do esquecimento. Basta pedir perdão. Nós temos perdão em Cristo Jesus. E veja bem, eu quero ler aqui na NVT, como a mensagem é grandiosa. Que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar o teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisará nossas maldades sob teus pés e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Meu irmão, talvez o ser humano, talvez até algum de seus familiares ou amigos, querem te apontar os seus erros, querem te crucificar pelos seus erros. Mas Jesus Cristo já levou o seu pecado na cruz do Calvário, e hoje você tem redenção e perdão pelos seus pecados. Basta se arrepender diante de Deus com o seu coração contrito e quebrantado, que Deus gerará a transformação necessária para você permanecer firme no caminho. Meu irmão e minha irmã, talvez você tenha tido desapontamentos e desesperanças nessa terra, mas eu quero te dizer nessa noite, que o desapontamento nessa vida, nessa terra, é bem melhor que um desapontamento na eternidade. E hoje eu falo para vocês, meus irmãos, tem um apontamento para vocês, um apontamento de esperança, e essa esperança é a palavra santa do nosso Deus. Nunca vamos nos esquecer disso. Deus está nos apontando a sua palavra, está nos apontando a direção. Jesus é a direção. Amém, meus irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade. Fui bem breve aqui, mas acredito que com objetividade eu trouxe essa mensagem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.